Olá! O assunto deste TVMP Entrevista de hoje é a proteção dos consumidores na era da inteligência artificial. Sobre este assunto que o Ministério Público de Minas abordou durante uma ação educacional no mês de março, eu converso com a analista do MPMG, Cristiane Vieira Soares Pedersoli, coordenadora da assessoria jurídica do PROCON-MG. Muito obrigada por ter vindo conversar conosco, tudo bem? Eu que agradeço, tudo bem. Bom, eu queria começar perguntando como é que os consumidores têm sido impactados por essa inteligência artificial. Os consumidores têm sido muito impactados pela inteligência artificial, que na verdade é um caminho sem volta para toda a nossa sociedade, né? Então, os consumidores têm mudado seus hábitos de consumo, a própria relação com produtos e serviços está sendo modificada e nós vemos aí vários benefícios. Por exemplo, temos automatização de vários processos que hoje acontecem de forma muito mais rápida, diagnósticos médicos muito mais precisos, uma personalização das ofertas que são enviadas para os consumidores, mas ao mesmo tempo temos também inúmeros desafios que terão que ser enfrentados, principalmente sob a ótica do nosso Código de Defesa do Consumidor. Porque a inteligência artificial tem sido usada também para enganar esse consumidor? Infelizmente tem sido. Já tínhamos muitos golpes, que são o maior volume de reclamações hoje que o PROCON do Ministério Público enfrenta de reclamações é relacionada a golpes. E agora, com a inteligência artificial, esse número aumentou significativamente, porque ele atinge muito mais pessoas. Então, infelizmente, criminosos têm usado o sistema de inteligência artificial para alavancar esses golpes. De que forma? Por exemplo, através do uso de deepfakes, que são os vídeos manipulados que imitam, às vezes, um familiar, uma celebridade. E aí esses deepfakes, eles têm o objetivo de veicular uma informação enganosa ou então pegar dados, pegar dinheiro daquela vítima. Temos também os golpes de investimento. São usados deepfakes para a pessoa achar que aquele investimento é um bom negócio. E aí simulam celebridades prometendo vários ganhos, prometendo um lucro rápido. E nós do PROCON sempre alertamos que se o lucro é muito fácil, desconfie. Há um indício de golpe. Perfeito. O que a lei diz sobre a inteligência artificial? Hoje no Brasil nós temos vários projetos de lei tramitando no Senado e na Câmara dos Deputados sobre o assunto. Não temos ainda uma lei aprovada e o nosso Código de Defesa do Consumidor ele não prevê algo específico, mas existe aqui, eu quero destacar o projeto de lei 145, que prevê a alteração do CDC para equilibrar a questão da publicidade enganosa em relação ao uso de deepfakes, né? O deepfake será considerado publicidade enganosa. E nós também temos o marco legal da inteligência artificial, que foi aprovado no final do ano passado no Senado Federal, agora ele está na Câmara dos Deputados, e é hoje a legislação mais importante que vai, por exemplo, disciplinar a questão ética do uso da inteligência artificial, que ela tem que ser centralizada na pessoa humana, na dignidade da pessoa humana. Mas as duas coisas ainda estão em tramitação, ainda não estão valendo. Ainda estão em tramitação. Então, por enquanto, hoje no Brasil, nós ainda não temos uma legislação aprovada. Mas o Código de Defesa do Consumidor consegue abranger isso também, de alguma forma? Ele já consegue, Laura, porque os princípios do Código de Defesa do Consumidor, eles já coíbem vários tipos de abusividades, né? A publicidade enganosa, ela já é vedada pelo CDC. Então, a gente já consegue proteger, sim, o consumidor. Temos também questão de oferta enganosa de produtos que sequer existem com o uso de inteligência artificial. Isso já é protegido pelo Código. Então é isso que tem regulado, por enquanto, a inteligência artificial aqui no Brasil. Isso, exatamente. Fora a Lei Geral de Proteção de Dados, que também já é aplicável. Pois é, como é que a inteligência artificial está afetando a privacidade das pessoas? Ela tem afetado demais a privacidade. Eu posso dizer que é um dos principais desafios éticos que nós temos em relação ao uso da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela tem acesso a um volume de dados muito grande.
E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger os dados pessoais, a coleta, o armazenamento. Então, uma preocupação muito grande como serão usados esses dados que as empresas têm acesso, se elas compartilharão com consentimento do consumidor, que é uma obrigatoriedade prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. E já há alguma demanda nesse sentido chegando ao PROCON? Sobre esses dados, né, que têm sido utilizados de alguma forma pela inteligência artificial como meio de se aproveitar do consumidor? Sim, o vazamento de dados é um problema recorrente na defesa do consumidor. E também a questão da oferta fraudulenta de produtos e serviços, sites falsos criados por inteligência artificial. Nós já tínhamos o problema dos sites fraudulentos antes. E agora a inteligência artificial consegue imitar até mesmo a logomarca das empresas. Então é bem mais difícil o consumidor detectar que é uma fraude. E como que isso é possível? Quando chega o PROCON, como é que vocês investigam para saber se aquilo é uma fraude? Como que foi utilizado? Que meios que utilizaram aquilo? A reclamação é encaminhada à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, que vai instaurar um procedimento administrativo e coletar várias provas. E uma das análises que pode ser feita, porque é um problema ainda que está começando a chegar, mas uma das análises é avaliar se aquele vídeo ele tem distorções. Então, por exemplo, se você detecta que o movimento facial está estranho, a voz está estranha, há um indício de vídeo manipulado. No caso do site falso? Site falso, nós temos vários indícios. A questão do cadeado de segurança, a questão de ter algum erro de português. Nós vemos que os sites fraudulentos, eles têm muitos erros de português. Normalmente são de bancos? São de várias instituições, lojas, temos também por rede social, muitos perfis de Instagram, de Facebook, que são falsos e vendem produtos. Nome, marca de alguma empresa famosa e... Isso, e geralmente os preços são muito baratos. Então é um indício para o consumidor desconfiar também. Se o preço for muito barato, se tiver erro de português, se exigir o Pix como forma de pagamento, porque os criminosos preferem sempre o Pix, que não é rastreável, né? Então são essas dicas que a gente costuma dar para o consumidor identificar. A gente está falando dessas coisas e a gente percebe quanto é fácil você cair num golpe assim, né? Porque é muito fácil de você acreditar. Você vê uma marca conhecida, né? Você acessou ali uma busca do Google um site que você está buscando e você acha que é o oficial da instituição, da empresa. É possível para o consumidor usar a inteligência artificial para se resguardar disso? É possível sim. Nós, no PROCON do Ministério Público, já estamos com algumas ferramentas. Temos o PROCON Data, que usa ferramentas de inteligência artificial para tentar ajudar realmente. O projeto é disponibilizar para o cidadão, para ele verificar, por exemplo, essa empresa está dando problema. Então, há um indício de que ela pode ser fraudulenta. Então, o objetivo é levar a informação, porque o maior caminho que nós temos é preventivo. Depois que a pessoa cai num golpe, e todo mundo está sujeito a cair em golpe, não adianta falar que a pessoa não vai cair, porque os golpes estão muito sofisticados, as técnicas, então muitas pessoas têm vergonha de falar que caiu num golpe, mas não existe motivo para isso, porque todo mundo está sujeito. Eu estava conversando com o coordenador do GAECIBER, né, numa outra entrevista. Vocês podem até buscar no nosso canal para ouvir sobre golpes também, né? O PROCON tem trabalhado em parceria com o GAECIBER, por exemplo, para investigar esse tipo de golpe, o uso da inteligência artificial de forma enganosa? Sim. Inclusive já fizemos vários eventos com o GAECIBER, estamos sempre em conversa, porque são áreas afins, então essa parceria já existe e tem projetos de desenvolver novas ferramentas para ajudar o cidadão, ajudar as autoridades também. Tem algum caso recente que você poderia expor para a gente que foi solucionado com uma investigação, né? Depois de alguém ser enganado, conseguiram restituir essa pessoa do golpe que ela foi submetida? Tivemos um caso de
criminosos que estavam replicando, veja bem a audácia, né? A logo dos PROCONs municipais para fazerem as pessoas entrarem nesses sites e colocarem, por exemplo, dados pessoais. Então, nós encaminhamos na época para o GAECyber, o GAECyber investigou e conseguiu que retirasse esses sites do ar. Então, houve uma efetividade muito boa, porque várias pessoas estavam digitando seus dados pessoais nesses sites, acreditando que eram PROCONs atuando. E depois esses criminosos usam esses dados para cometer outros crimes, é isso? Para fazer compras fraudulentas, para diversos estelionatos. Tem outros exemplos que a gente possa citar aqui de golpes recentes, né? Que o PROCON e o GAECyber foram bem-sucedidos na investigação? Nós temos também a questão do phishing, né, que seria a questão da pessoa clicar ali em uma mensagem, por exemplo, no celular, e ela vai cair também em um site ou algum aplicativo que vai pegar os seus dados. O GAECyber também tem atuado nessa questão do phishing e nos ajuda a coibir, porque o PROCON, muitas vezes, ele atua muito nessa parte educacional, nós temos várias ações educacionais, preventivo. Então, precisamos dessa articulação para ter uma efetividade. Eu fico imaginando com a quantidade de e-mails, de canais, né, que os criminosos têm hoje para acessar suas vítimas, né, suas vítimas em potencial, os consumidores. Aumentou demais o volume de demanda do PROCON, né, porque a pessoa pode ser abordada pelo WhatsApp, pelas conversas, né, os chats em redes sociais, por e-mail, por ligação telefônica. Sim, são inúmeros meios. E nós vimos que com a pandemia a gente teve uma digitalização forçada, né, de muitas pessoas. Que se não fosse a pandemia não usariam os meios digitais para comprar, E no Brasil a gente tem um problema muito grande do analfabetismo digital. Nós temos muitas pessoas que não têm a menor condição de consciência do que está fazendo em meio digital e elas estão mais sujeitas a golpe. Então, o caminho é a educação. Eu acho que proibir o uso de inteligência artificial, igual eu vejo algumas universidades proibindo, algumas professoras falando, não pode usar inteligência artificial. A minha filha de 9 anos instalou o ChatGPT no celular da babá e agora a babá faz estudo bíblico no ChatGPT. Então, é um caminho sem volta e nós precisamos aprender com países que estão à frente. Por exemplo, a China, essa semana, tornou obrigatório o uso de inteligência artificial e o ensino nas escolas públicas e privadas. Então, as crianças vão aprender a lidar com a inteligência artificial. O caminho não é proibir, é ensinar. É o conhecimento, né? É o conhecimento. Você tocou num aspecto interessante, que foi a digitalização forçada, e eu penso na população de idosos, que é muito numerosa hoje no nosso país, e que são pessoas que muitas vezes estão tendo acesso à internet, celular, e que são muito vulneráveis, porque são ingênuas, digamos, até como as crianças, para cair em golpes assim. Sim. Tem um número muito grande de idosos que têm sido vítimas? Temos um número muito grande, são pessoas que usam muito hoje os canais digitais, né? Leem muito pelo celular, grupo de WhatsApp, Instagram, mas não tem, às vezes, a perspectiva crítica. E até por isso nós temos no PROCON uma ação que chama 60+, revelando direitos, desarmando golpes, que é justamente para orientar essa população 60+, que está cada vez mais conectada e precisa estar orientada, né? Como é que ela é feita, essa campanha? O promotor de justiça ou promotora que quiser a ação faz o contato com a nossa Escola Estadual de Defesa do Consumidor, solicitando a palestra, e aí um assessor jurídico nós já temos uma palestra pronta, mas que está sempre sendo atualizada, porque os golpes mudam todo dia, então a gente está sempre mudando a palestra. E aí fazemos com a ajuda, às vezes, do PROCON local, é muito importante, porque o PROCON municipal é o que atende a ponta, né? O cidadão da ponta. E também sugerimos, às vezes, articulação com a CDL local, o próprio SEBRAE nos ajuda.
e essas ações têm sido muito demandadas. E eficazes? Tem ido muita gente participado? Sim, há muito interesse, são participativos, fazem muitas perguntas. Então, eu acho que é um momento muito importante da nossa atuação. Quais são os principais desafios éticos, né, relacionados à inteligência artificial? Nós temos vários desafios, né? O primeiro que vejo na defesa do consumidor é a questão da discriminação algorítmica, porque os algoritmos eles são alimentados por pessoas. E segundo o professor Denis Verbicaro, que tem até um livro sobre isso, sobre discriminação algorítmica, ele fez um longo estudo sobre isso, ele verificou que os algoritmos são alimentados em sua maioria por homens brancos de uma determinada classe social. Então, muitas vezes, eles repetem os preconceitos, os vieses que essas pessoas têm. Eles vão refletir esses vieses. Então, essa discriminação, por exemplo, ele cita o caso no Canadá, em que, quando era uma mulher, aparecia só publicidade de salada. E para os homens aparecia outro tipo de publicidade. Sistemas de recrutamento. Teve o caso da Amazon, em que o recrutamento preferia homens e excluía as mulheres em idade fértil. Então, esse é um primeiro problema. Temos também a questão da transparência. O consumidor ele tem direito a saber que os seus dados serão coletados, poderão ser manipulados, e ele precisa concordar com isso. Ele tem que saber. Esse aviso tem que vir antes de qualquer outra coisa, né? Esse aviso tem que vir, que ele está interagindo com uma inteligência artificial, porque nem sempre ele sabe que ele está interagindo. E também a questão da ética de uma forma geral, o uso dessa inteligência artificial, e é só através da educação e o marco legal da inteligência artificial ser realmente efetivado no Brasil que eu acho que isso vai ser enfrentado. E quanto à desigualdade social? Ela escancara, a inteligência artificial tem escancarado essa situação que a gente vive realmente, né, na sociedade. Com certeza. No Brasil, a gente tem o problema do apartheid digital, né, que inclusive está sendo estudado pela Comissão de Constituição e Justiça para que a inclusão digital seja elevada a direito fundamental. Nós temos um Brasil muito desigual e há pessoas completamente excluídas da digitalização. Então, essas pessoas não têm nem o acesso, né, que dirá o preparo para lidar com a inteligência artificial. Esse é um outro grande desafio também. A gente tocou aqui no viés do algoritmo, né, fazendo essa seleção preconceituosa que a inteligência artificial é capaz de fazer. De quem que é a responsabilidade? Tem como se definir isso, né? A gente falou aqui, né, quem é que alimenta o algoritmo, né? Um homem branco, hétero, né? Mas como responsabilizar essas pessoas? A responsabilização é outro grande desafio que a gente tem, e o marco legal da inteligência artificial, ele coloca a responsabilidade do fornecedor de inteligência artificial. Então, para se responsabilizar, vai ter que se chegar na origem, em quem criou aquele sistema de inteligência artificial e quem está alimentando, porque ela não é autônoma, ela teve uma origem. Se for um processo de seleção para trabalho, a empresa vai ser responsabilizada, ou o perfil que foi criado em rede social que vai ser responsabilizado. Isso, a plataforma que está utilizando, porque na defesa do consumidor a responsabilidade é solidária. Então, a partir do momento que a empresa está usando aquele sistema de inteligência, ela é responsável também. Não é só quem criou o software. Então, é uma cadeia de responsabilidade, mas ainda é um debate muito novo. E difícil de se distinguir, né? Quem são os responsáveis. É difícil. Agora eu queria falar sobre a ação educacional, né, que foi promovida no mês de março, que é o mês de defesa do consumidor. Como é que foi? Que público que atraiu? A ação foi um webinário em comemoração à Semana do Consumidor. Ela foi aberta ao público, o público-alvo eram promotores de justiça, servidores, PROCONs municipais e também o cidadão. O webinário teve quase 300 pessoas, então nós consideramos que teve sucesso, porque é um tema
que está sendo muito demandado, é o tema do momento. E nós discutimos várias questões, como a questão ética. O professor Denis Verbicaro palestrou, foi a palestra magna. Discutimos também a discriminação algorítmica, a questão do assédio por inteligência artificial. Então, o debate precisa acontecer para nós chegarmos a um consenso, chegarmos a ações ousadas, porque o momento exige uma criatividade maior, uma ousadia maior para lidar com esse desafio. E o webinário trouxe propostas interessantes. Conta pra gente o que surgiu dessa ação. Sim, a partir do webinário, verificamos que precisamos desenvolver mais ferramentas para os PROCONs atuarem na identificação de fraudes. E esse já é um projeto da coordenação do PROCON do Ministério Público, de disponibilizar essas ferramentas. O PROCON Data, como eu falei, ele já está bem desenvolvido, já está em fase de avanço. Como é que ele funciona? Ele congrega reclamações de 4 bases de dados, que são consumidor.gov, o SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, a nossa ouvidoria do Ministério Público e a ouvidoria do PROCON. Então, temos acesso a todas as reclamações. Do PROCON estadual, os PROCONs municipais estão incluídos? Os PROCONs municipais que aderiram ao SINDEC estão incluídos. E temos também o objetivo de verificar se o Proconsumidor, que é uma nova ferramenta da Secretaria Nacional do Consumidor, poderá ser integrada. Porque quanto mais dados temos de reclamações, conseguimos mapear os tipos de problema por localidade, quais empresas estão sendo mais problemáticas. Isso permite política estadual de defesa do consumidor. Isso já está em uso ou ainda está sendo... O PROCON Data já está em uso. Os promotores de justiça já podem ter acesso, servidores. Inclusive, fornecemos treinamento do PROCON Data para promotoria que tiver interesse. E, posteriormente, se planeja facultar o uso para PROCONs municipais e até para o cidadão, para ele mapear o tipo de problema que ele tem na localidade dele. Isso já trouxe reflexos para o trabalho de vocês? Muito. Resultados? A celeridade, porque antes a gente fazia as pesquisas em cada base de dados separada. Então, o tempo que nós gastávamos para isso era muito maior. Então, conseguimos entregar pesquisas mais rápidas e com mais informações. Quando que isso vai poder estar disponível para nós consumidores em geral, população em geral? Ainda existe uma análise contratual, mas acredito que até o ano que vem consigamos disponibilizar para o cidadão. Isso funcionaria como? Por acesso pelo site do PROCON, por exemplo, ou qualquer uma dessas instituições? Pelo site do PROCON. Pretendemos centralizar, no site do Ministério Público, ter o acesso para o cidadão ter um acesso a um BI, por exemplo, para que ele veja por classificações, tipo de problema, empresa, que ele consiga mapear, porque o consumidor ele precisa ser mais protagonista. Não adianta só pensar, não, se eu tiver um problema, o PROCON vai resolver para mim. Quanto mais a gente se interessar e até fazer coisas que são consideradas chatas, ler um contrato, pedir uma nota fiscal, precisamos fazer isso como dever de casa para termos mais direitos. E as pessoas não têm essa compreensão do reflexo que isso gera, né? Não tomar essas precauções ou exigir o que é de direito delas. Sim, na correria que todos nós vivemos, muitas vezes isso é tido, eu vou perder meu tempo, vou parar aqui para ler esse contrato, mas isso é necessário para sermos mais efetivos, para realmente cobrarmos das autoridades ter esse protagonismo. No caso da inteligência artificial também, né? Essa pesquisa que é necessária. Também. Se fazer antes de acreditar num site, numa propaganda. Fazer um contato com o PROCON, ficou na dúvida? Ou pesquisa no Google, deepfake, vídeo da celebridade X. Provavelmente você vai ter alguma informação sobre aquele movimento e ver que na verdade é um golpe. O próprio chat GPT que a gente citou aqui pode ajudar, né? Com certeza, o próprio chat GPT pode te dar alguma informação útil. Não ter pressa de fazer negócio, porque geralmente há uma sensação de urgência, de oportunidade, e aí que a pessoa é pega.
Para as vítimas ou para quem quiser essa informação, qual que é o canal para acessar o PROCON? Nós temos a nossa ouvidoria pelo site do Ministério Público, temos também o canal do e-mail, que é o procon@mpmg.mp.br, em que a pessoa pode encaminhar as suas dúvidas e a nossa equipe vai responder. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença aqui, por vir falar com a gente e trazer essas informações que são tão importantes para nós consumidores, né? Com certeza. Volte eu que agradeço. Sempre. Obrigada. A você que esteve nos assistindo, confira outros programas, outras entrevistas. Falei aqui da entrevista com o coordenador do GAECiber sobre crimes virtuais contra mulheres. Assista aqui no nosso canal, mpmg.oficial. Confira também as informações sobre o Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Em breve eu volto. Até!